Olá, boa tarde. As aulas já estão quase terminando e o que fazer com a criançada? Uma boa opção, por exemplo, é mandar os filhos para a casa da avó ou de algum parente em outra cidade. Mas atenção aos cuidados na hora de embarcar o seu filho no avião sem acompanhante. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Compartilhamento de dados fiscais e bancários. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considera válido para início de investigação criminal. De todos os dados dos quais depende o Ministério Público para atuar. Está de mãos amarradas. Para atuar, precisa disso. Operação Elétron. Polícia Federal apura esquema de corrupção na Agência Nacional de Energia Elétrica. Os mandados de busca e apreensão atingem 3 investigados, que estão sendo monitorados desde 2016. E ainda drogas em presídios. Campanha do Ministério Público alerta mulheres que visitam companheiros na prisão. Pelo menos 4 mulheres são presas toda semana no Distrito Federal tentando entrar nos presídios com droga. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em Brasília para apurar um suposto esquema de recebimento de propina por um ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quem tem as informações sobre a Operação Elétron é a repórter Evine Araújo. A operação teve apoio da Controladoria Geral da União. Os mandados de busca e apreensão atingem 3 investigados que estão sendo monitorados desde 2016. À época, foram identificados indícios de irregularidades em decisões tomadas por eles quando eram diretores da ANEEL entre os anos de 2010 e 2013. As escolhas desrespeitavam pareceres técnicos da própria agência em benefício de empresas do ramo de energia e causaram prejuízo de mais de 12 milhões de reais aos cofres públicos. Em nota, a ANEEL diz que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários às investigações. A agência ainda ressalta que procura aperfeiçoar seus mecanismos de controle e que tem um processo decisório transparente e alinhado com as melhores práticas mundiais de regulação. Com o objetivo de combater a entrada de drogas em presídios, o Ministério Público do Distrito Federal criou uma campanha de prevenção para alertar mulheres de que essa prática é criminosa. Pelo menos 4 mulheres são presas toda semana no Distrito Federal tentando entrar nos presídios com drogas. Por isso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios resolveu fazer um alerta. Levar drogas para o presídio é crime. Não caia nessa cilada. As consequências são graves. Quando o pai já está preso e a mãe também vai presa em virtude do tráfico, isso desestrutura uma família. Então, o número de 200 pessoas por ano equivale a aproximadamente 4 ou 5 pessoas todas as semanas e a tendência é de aumento. A campanha de prevenção no Distrito Federal não é a única medida adotada pelo Poder Público para evitar a entrada de drogas nos presídios. A Subsecretaria do Sistema Penitenciário também vai aumentar o uso da tecnologia. Novos scanners corporais foram comprados para auxiliar os agentes no combate ao tráfico de drogas. Esta advogada explica que a maioria dos casos ocorre por questão financeira e afetiva. Ou seja, mulheres tentam entregar as drogas para os filhos ou maridos que estão presos. Quem for flagrado fazendo isso pode pegar até 15 anos de prisão. Ela vai responder por tráfico de drogas como uma outra pessoa qualquer, com uma pena de 5 a 15 anos, né? A conduta dela tem a causa de aumento de pena por ser em estabelecimento prisional, então é uma questão bem grave na vida dela. Vai perder a primariedade, né? Não vai ser mais primária. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti, determinou que o juiz responsável pela execução penal do produtor musical Renan Santos da Silva aprecie com urgência a situação dele. Conhecido como DJ Renan da Penha, ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a 6 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de associação para o tráfico de drogas em regime inicial fechado. A decisão se dá em virtude da recente modificação no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a execução provisória da pena de condenados em segundo grau.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, manteve a condenação de José Antônio de Jesus, ex-gerente regional de engenharia da Transpetro, empresa de transporte da Petrobras. Ele foi condenado a 18 anos e 3 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Apesar de a condenação de José Antônio ainda não ter transitado em julgado, a execução provisória da pena foi mantida, pois o réu se encontra preso preventivamente desde 2017. E segundo a decisão da 4ª Seção, ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos que permitem a manutenção da prisão. O julgamento sobre o compartilhamento de dados bancários e fiscais de contribuintes vai voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira da semana que vem. Até o momento, 2 ministros votaram. Nessa quinta-feira, o único a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que a Receita Federal pode compartilhar todos os dados de contribuintes, incluindo declarações de imposto de renda e extratos bancários. O ministro destacou que, se há indício de crime, o direito à inviolabilidade dos dados não pode prevalecer e servir de escudo para a prática de atos ilícitos. De todos os dados dos quais depende o Ministério Público para atuar. Está de mãos amarradas. Para atuar, precisa disso. Me parece aqui ir contra exatamente todo o mecanismo legal de relativização disso. O ministro também defendeu o compartilhamento dos relatórios da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, que hoje ocupa o lugar do antigo COAF. Divergiu do relator e disse que não seria o momento de dizer que esses documentos não podem servir como provas. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que, taxativamente, é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. Na sessão, o ministro Dias Toffoli, que tinha votado na quarta-feira, esclareceu pontos do entendimento dele. O presidente do Supremo ressaltou que a UIF não pode atender pedidos de relatórios de pessoas que não estão sendo investigadas. E ainda que os documentos da unidade são apenas um meio de se obter provas. Não é órgão de investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis. Por fim, considerou constitucional a Receita compartilhar informações, mas só de dados gerais e sem a íntegra de documentos, como extratos de bancos e declarações de imposto de renda. O Ministério Público fica obrigado a abrir procedimento investigativo criminal e deve comunicar o juízo competente. Uma coisa é a representação fiscal para fins penais, que pode descrever todas as informações necessárias e relacionadas com o fato suspeito ou configurador em tese do delito. Outra coisa é encaminhar a documentação. O julgamento volta na semana que vem. O primeiro a votar será o ministro Edson Fachin. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao habeas corpus, no qual a defesa de Rafael Gomes da Costa pedia a revogação da prisão preventiva dele. Com a decisão, Rafael vai continuar preso. Ele é apontado como um dos responsáveis pela construção e venda de apartamentos dos 2 prédios que desabaram na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro. 24 pessoas morreram na tragédia. A defesa de Rafael já havia buscado a revogação da prisão por meio de sucessivos habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e no Superior Tribunal de Justiça. Em sua decisão, a ministra Rosa Weber não verificou flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido antes da apreciação dos habeas corpus em curso lá no STJ. E no próximo bloco, os cuidados ao embarcar o seu filho menor de idade sem acompanhante no avião. Os detalhes em instantes. Continue com a gente. Justiça é garantir que todas as pessoas sejam respeitadas e tenham dignidade.
cabe aos planos de saúde pagar as despesas com diárias e refeições dos acompanhantes de pacientes idosos que estejam internados. Essa decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que a obrigação do custeio do acompanhante está prevista em resolução da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O ministro ressaltou ainda que cabe à unidade hospitalar criar condições materiais adequadas para a permanência do acompanhante do paciente idoso em suas dependências, de acordo com o que determina o Estatuto do Idoso. As férias estão chegando e é comum os pais deixarem os filhos viajar sozinhos para a casa de parentes. Mas é preciso ter cuidado com as regras e ficar bem atento para evitar complicações. A companhia aérea Gol foi condenada a pagar indenização de R$20 mil à mãe de um garoto que viajava de Goiânia para Boa Vista, em Roraima. O menino foi esquecido pela empresa no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Isaura é mãe do Guilherme. Ela conta que quando o menino tinha 8 anos, viajou sozinho para passar as festas de fim de ano com o pai em outro estado. Mas o voo foi cancelado e a funcionária da Gol, que acompanhava Guilherme, deixou o garoto sozinho à espera de um substituto. Mas ninguém chegou e ele dormiu no chão do aeroporto. Foram horas sem notícias do paradeiro do menino. A atendente da Gol me informou que realmente o voo dele havia sido cancelado, mas que não estava registrado no sistema com quem que ele estava e nem que hotel ele estava. A gente não sabia o que fazer, eu já não conseguia mais comer, eu não conseguia amamentar meu bebê. E foram, assim, horas de desespero mesmo. Isaura, mãe do Guilherme, ainda pagou R$ 150 pelo serviço de acompanhamento oferecido pela empresa. A Justiça de São Paulo condenou a companhia aérea Gol ao pagamento de indenização de R$20 mil por danos morais pela falha na prestação de serviço de acompanhamento e porque não prestou assistência material devida ao menor, colocando-o em risco. A Gol foi procurada, mas informou que não comenta a decisão judicial. Crianças menores de 5 anos só podem viajar acompanhadas de um parente até 3º grau ou responsável legal. Acima dessa idade, o menor só pode viajar sem a presença dos pais com autorização judicial emitido pela Vara da Infância e da Juventude, com os dados da viagem, da criança, dos responsáveis e de quem vai receber o menor no destino. Em viagens nacionais, crianças de 5 a 11 anos só podem embarcar mediante o serviço de supervisão de menores oferecido pelas companhias aéreas. A partir dos 12 anos, esse serviço é opcional. Nas viagens para fora do Brasil, sem os responsáveis legais, é preciso autorização dos 2 pais e verificar com a companhia aérea a idade mínima para embarcar o menor desacompanhado. O serviço de supervisão de menores oferecido pelas empresas deve acompanhar e auxiliar o menor em todo o processo da viagem, do check-in até a chegada ao responsável, inclusive no controle de imigração e durante o voo. Em caso de escala, por exemplo, a criança fica em sala especial no aeroporto. Caso isso não aconteça, tanto a companhia aérea quanto o acompanhante pode ser responsabilizado por abandono de capaz. Nesse caso, além dessa violação do direito do consumidor, também há uma violação dos direitos da personalidade dessa criança e também nós podemos até falar em uma responsabilização com relação a abandono do incapaz. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Juliano Gomes Aveiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor Juliano, como vimos na reportagem, a mãe do Guilherme foi indenizada em R$20 mil, mas realmente não tem preço uma situação dessa, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são as regras, as resoluções da ANAC em relação às obrigações das companhias aéreas em casos como esse. Perfeitamente. A ANAC, recentemente houve uma alteração, com a edição da Lei 13.812, de março deste ano, houve uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até aí, apenas as crianças com até 12 anos precisavam de autorização judicial para viajar desacompanhados. Hoje, todos aqueles que têm menos de 16 anos já precisam de uma autorização judicial para viajar sem a presença dos pais ou do representante legal.
Essa regra geral pode ser excepcionada quando o destino da viagem for uma comarca vizinha daquela que é residência do menor, ou quando ele estiver acompanhado de um parente até o 3º grau ou de pessoa maior expressamente autorizada pelo representante legal a partir de escritura pública ou documento particular com reconhecimento de firma. Agora, a empresa ela pode cobrar um valor adicional na passagem para cuidar desse menor, dar uma atenção especial? Isso, do seu ponto de vista jurídico, é legal essa cobrança? Isso. Inclusive, a ANAC ela editou uma resolução em que ela autoriza a cobrança desse serviço. Existe até uma diferença entre os serviços que são prestados pelas empresas, que vai desde a forma e o requerimento, do prazo para requerimento do serviço, até o valor da taxa cobrada. Especificamente com relação ao valor, não existe uma regra geral a ser seguida. Inclusive, fica até aí uma sugestão para a agência, porque esse valor tem variado de até 30% de uma empresa para outra. Mas o que existe em comum entre todas essas empresas, além do preço que é cobrado por cada uma, em comum é essa responsabilidade que ela precisa ter, a empresa, com a criança, independentemente do valor cobrado, né? Quais essas obrigações, as responsabilidades das empresas quando vai conduzir um menor desacompanhado? Isso, exatamente. A empresa ela tem o dever de acompanhar o menor desde o primeiro momento, quando o representante legal entrega o menor lá na companhia aérea, até a chegada dessa criança ou do adolescente a pessoa maior de idade que está para receber ela no destino final. Ela não pode deixar a criança desacompanhada em nenhum momento. Vimos na reportagem também que pode ser considerado abandono de incapaz e existe também a obrigação no que diz respeito ao serviço do direito do consumidor, né? Foi pago o serviço e aí o serviço não foi concluído de forma como deveria ser, né? De acordo com o contrato. Então, temos várias situações aí. Com certeza. Em caso se a empresa não cumprir o contrato que foi estabelecido entre o contratante e a própria empresa, vai haver uma responsabilização tanto na esfera civil quanto na criminal. Agora, além das regras que devem ser seguidas pelas empresas, o que os pais também precisam ficar atentos? Existe alguma dica para quem está acompanhando em casa? Porque é muito comum, né? Férias de fim de ano, a gente não sabe o que fazer com a criançada, acaba mandando para casa da avó, de parentes. Quais as dicas para os pais? É importante ressaltar que a autoridade judicial ela pode autorizar a requerimento do representante legal que o menor viaje desacompanhado por até 2 anos. Então, aquele pai, já sabedor de que o menor vai fazer mais de uma viagem desacompanhado, é melhor que ele faça esse requerimento com um prazo mais dilatado, obedecendo esse limite de 2 anos. Além disso, contratando ou não o serviço de acompanhamento do menor, é importante que a criança ou adolescente viaje com uma pulseira de identificação, com o nome completo, endereço residencial e um telefone de contato do representante legal. Nós estamos falando no plano nacional, mas tudo isso vale também no âmbito internacional, inclusive essa autorização que pode ser mais elástica? Com certeza. Essa autorização também pode ser feita para as viagens internacionais, só que, diferentemente dos voos nacionais, para a viagem internacional, a criança só é autorizada, a autorização judicial só é dispensada quando a criança está na companhia dos 2 pais, ou se estiver na companhia só de um deles, expressamente autorizado pelo outro a partir de escritura pública ou documento particular com firma reconhecida. Aí já fica o carimbo ali no passaporte, até mais prático, né? E mais seguro. Exatamente. Doutor Juliano, muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde. E no próximo bloco, injúria racial. Atlético e Cruzeiro são punidos. Eu falo disso daqui a pouco no próximo bloco, fique com a gente. Justiça, para mim, é a prerrogativa que o Estado tem de defender o cidadão de forma geral, dentro dos seus direitos, dentro de suas necessidades. A Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Cruzeiro e o Atlético Mineiro com a perda de um mando de campo e multa de R$130 mil, sendo 100 mil pelas desordens no clássico e 30 mil por injúria racial praticada por torcedores. A punição foi pelos incidentes ocorridos no jogo do dia 10 de novembro no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times vão recorrer da decisão.
E na Semana da Consciência Negra, o Ministério Público Federal e representantes da comunidade negra se reuniram na Procuradoria-Geral da República, Regional da República, aqui em Brasília, para discutir as relações raciais e o crescimento dos negros no mercado de trabalho e nas universidades. Mestre em comunicação e professora universitária, Kelly Quirino foi uma das convidadas do debate. Mesmo acreditando que houve uma evolução nas relações interraciais, ela sabe que o caminho para um Brasil com mais oportunidades para os negros ainda é longo. Eu acredito que nos últimos anos a gente tem conseguido avançar porque a gente tem conseguido debater. Principalmente depois que começaram as ações afirmativas, a gente tem um debate público em cima disso, desse tema sobre racismo, sobre a representatividade da população negra. Os dados apresentados pelo IBGE este ano mostram que, apesar de serem maioria no mercado de trabalho, os negros recebem um salário equivalente a 57% do salário dos trabalhadores brancos. Já em relação à educação, nas universidades federais, eles ocupam mais de 50% das vagas. Porém, nas universidades particulares, esse número não chega nem à metade. Ian Boris é de Benin, um país africano com um pouco mais de 11 milhões de pessoas. Estudante de Relações Internacionais, ele está no Brasil para um intercâmbio e sentiu a diferença de oportunidades entre os dois países. A gente percebe geralmente que, por exemplo, na universidade ainda não tem uma cota suficiente, por exemplo, de pessoas negras, então fica também difícil as pessoas se inserirem na vida profissional depois por falta de oportunidade. Embora a escravidão tenha sido abolida desde 1888, tornando todos iguais, livres, etc., o princípio da igualdade não foi ainda plenamente abarcado para a população negra. E nessa quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, recebeu estudantes de direito que venceram as Olimpíadas do Conhecimento Jurídico de 2018. O presidente do Supremo recebeu 7 estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Faculdade Dom Helder de Belo Horizonte. A Olimpíada Jurídica reúne faculdades de direito de todo o país. Kathleen ganhou medalha de ouro em 2018. Emocionante. Eu vejo que eu pude crescer como pessoa e também profissionalmente. A Olimpíada do Conhecimento Jurídico é promovida pela Academia Brasileira de Direito Civil todos os anos, reunindo as melhores faculdades de direito de todo o país. Nós realizamos uma eliminatória no primeiro semestre, da onde são tiradas 12 equipes, são levadas então a São Paulo no mês de outubro para a grande final. Essas 12 equipes se enfrentam em 5 modalidades de provas e ao final é feito então um quadro de medalhas, onde uma delas é a grande vencedora. Quem visitar o Supremo Tribunal Federal nos próximos dias poderá conferir um pouco da história de um dos integrantes ilustres da Corte. Uma exposição conta parte da vida e carreira do ex-ministro Jaci Falcão. O ex-ministro foi homenageado nesta quinta-feira em sessão solene que marcou a retomada das comemorações dos centenários de nascimento de integrantes do Supremo. No plenário do Supremo, advogados, ministros, políticos, familiares do ministro Jaci Falcão. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, falou da importância de se resgatar a memória dos que já passaram pelo tribunal. A celebração de hoje marca o compromisso do tribunal com o resgate da memória de todos os ministros que já tiveram assento nesta casa, inclusive daqueles que, por razões diversas, não receberam ainda as justas homenagens deste tribunal por ocasião de seus centenários. O vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, ocupa hoje a cadeira do homenageado. O magistrado Jaci Falcão era portador das maiores virtudes, a saber, formação moral imbatível, independência, cultura e devoção aos deveres do cargo. No saguão do Supremo, fotos do ministro que nasceu em Monteiro, na Paraíba, em agosto de 1919. Ele chegou à presidência em todos os tribunais por que passou. Foi ministro do Supremo por 22 anos. Presidiu a Corte de 1975 a 1977. Jaci Falcão morreu em 2012 aos 92 anos. A exposição conta a vida pessoal e profissional do ministro. Ele foi relator de processos de extradição que estão nesta mesa. E logo aqui,
uma das togas usadas durante a carreira de Djaci Falcão. Ela pertence ao acervo da família. O filho do ministro, Francisco Falcão, também é um magistrado. É ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ao lado do ministro Dias Toffoli, do presidente da República, Hamilton Mourão, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele agradeceu a homenagem. É fácil conferir a alegria e a emoção que neste momento me invade. Meu pai foi e sempre será nesta vida a estrela guia de minha escolha. Seguindo os seus passos na profissão, tenho me empenhado para não desmerecer o exemplo eloquente de republicanismo que ele nos deixou. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o programa Arquivo Justiça. A gente termina por aqui hoje com imagens ao vivo da Praça dos Três Poderes, a escultura, a Estátua da Justiça, que fica bem aqui em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal e ao fundo o Congresso Nacional. Boa tarde para você, até amanhã.